Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui e é um momento tão especial que nós estamos diante da Palavra de Deus para ouvirmos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. E o tema que eu gostaria de conversar com você hoje é: quem busca, encontra. Buscar o quê? Durante a nossa vida, a gente busca muitas coisas. A gente busca uma realização profissional, um bom marido, bons amigos, uma vida boa, agradável, não é verdade? Mas nós vamos ver sobre o que realmente nós devemos buscar e que muitas vezes nós buscamos coisas erradas em lugares errados. Para isso, nós vamos lá para Atos capítulo 8, a igreja primitiva. Jesus tinha vindo ao mundo, ele tinha falado, pregado ali em Jerusalém e toda a região em volta, e ele tinha falado do amor de Deus, e quando ele morre, ele injustamente, depois de 3 dias ele ressuscita. E começa então a igreja, né? Aquele movimento, um contando para o outro, aquilo que Jesus tinha anunciado, aquilo que Jesus tinha ensinado. Mas a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida e muitos foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Então no capítulo 8 de Atos, né, diz que a respeito de Filipe, lá no versículo 4, que Filipe, ele pregava, era um diácono, né? Ele pregava, ia por toda parte pregando a palavra. E ele desceu à cidade de Samaria e falava sobre Jesus. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E havia lá em Samaria grande alegria. Daí depois a gente vai para o capítulo 8 de Atos, versículo 26 em diante, até ao 40, que diz sobre uma experiência extraordinária de Filipe. E ele estava ali em Samaria pregando, e um anjo falou para Filipe: Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e foi. Eu acho lindo, né? Porque Filipe, ele estava pregando, as coisas boas estavam acontecendo, tantos milagres, mas ele não questionou. Ele vai, e lá naquela região desértica tinha um eunuco, um etíope, alto oficial da rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todo o tesouro da rainha. E ele viera para Jerusalém para adorar. E ele estava de volta e ele estava sentado no carro lendo o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então Filipe, correndo, ouviu aquele homem ler o profeta Isaías e perguntou: você está compreendendo isso que você está lendo? E o etíope falou: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32 diz que a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. E o eunuco então pergunta para Filipe: me explica, a quem se refere o profeta Isaías? A ele mesmo ou a algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa escritura, essa passagem, e anunciou-lhe a Jesus. E eles foram seguindo o caminho, e havia um lugar onde eles estavam passando, onde havia água. E o eunuco disse assim: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, né? Júbilo aqui é iúbilum, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando ali, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. É tremendo esse texto, tem tantos ensinos para nós, né? Nós temos aqui um homem que estava buscando a Deus. Ele buscava a Deus. Só que ele foi adorar em Jerusalém e ali ele estava voltando sem entender nada. Quantas pessoas às vezes vão à igreja com sede, com vontade de conhecer mais a Deus e saem sem paz, sem alegria, sem entender o projeto de Deus, o plano de salvação de Deus. Mas Deus conhece o coração, conhece a intenção de cada um. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: então me enfocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte, a vossa sorte. Que coisa tremenda! Esse é o nosso Deus que responde à nossa sede, o nosso clamor, a nossa necessidade. Ele viu a intenção do coração do eunuco e ele então leva ali o Filipe para falar dele, falar de Jesus para aquele homem. E aquele homem então procurou, e ele achou, ele entendeu e foi batizado. Em Marcos 16, versículo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. No versículo 39 diz que ele saiu da água, né? E cheio de alegria, cheio de júbilo. Que coisa mais linda! Você já teve esse encontro especial com Deus? Você já foi batizado? O batismo é para todo aquele que nele crer e que reconhece publicamente essa sua fé. A fé, eu sou pecador, eu preciso da salvação em Cristo Jesus, eu preciso de Jesus. Lá em Mateus 10, versículo 32 e 33 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus falando. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já fez uma aliança com Jesus? Você já se entregou nas mãos dele? Muitos, às vezes, já se entregaram, já batizaram, mas às vezes se sente tão distante, né? Volta. Busca o Senhor, não entrega os pontos, peça perdão, volte ao conchego do Senhor, creia na graça de Deus, um Deus que se importa comigo e com você, um Deus que tem um projeto, que está aqui ouvindo, não é por acaso, né, que você está aqui. Deus está ouvindo, conhece o teu coração, a intenção do seu coração. É tão maravilhoso, tanto que Deus se importa, que ele tirou Filipe de um momento extraordinário da igreja, tantos milagres acontecendo. Ele tirou Filipe para falar com um único homem, o eunuco, né? Para quê? Para pregar para essa única pessoa. Ele saiu de perto. Deus poderia ter enviado anjos para falar com o eunuco, poderia ter enviado, mas ele envia aqui Filipe, que estava tendo um momento extraordinário, uma experiência extraordinária. Deus, ele usa a mim e a você, homens pecadores, sensíveis à voz do Espírito Santo. Homens que sentem às vezes cansaço, que sentem dor, mas que se dispõem a falar do que tem visto e ouvido. E o mais importante, o que Filipe anunciou a Jesus Cristo, versículo 35, é isso que nós precisamos. Quando eu entrei na faculdade,
na USP de Ribeirão Preto, primeira aula de biologia, a professora falou que não acreditava em Deus. E aquilo me perturbou de uma maneira tão grande, né? Como assim, né? E ela dizendo que a evolução explicava tudo, né? E eu então comecei a estudar de uma forma intensa sobre criacionismo, sobre evolução, e aquilo lá era uma coisa que eu comecei a procurar livros, pessoas, né, grupos que trabalhavam com isso, que estudavam sobre isso no Brasil e no exterior. E aquilo lá foi me envolvendo de tal forma que eu então fiz biologia, fiz pós-graduação em genética e evolução, mestrado e doutorado. E eu estudava muito, e quando tinha uma brecha, eu não perdi a oportunidade de falar sobre a teoria da evolução, sobre criacionismo. Mas eram conversas estéreis, até que um dia Deus falou no meu coração: Regina, para com isso. O que as pessoas buscam, o que elas precisam é de Jesus Cristo. Muitas vezes nem sabe que está buscando isso, mas existe uma carência, uma angústia dentro do coração que só Jesus pode resolver. Só Jesus, né? O plano de salvação, só Jesus pode dar uma nova alegria, uma nova história, só Jesus pode transformar. Muitas vezes nós andamos buscando tantas coisas, mas nós temos que entender que só Jesus vai ser a resposta daquilo que nós buscamos. E Deus nos direciona para algo novo. Deus tem uma nova história para mim e para você. E eu acho lindo porque Felipe está no futuro. Ele vai pregar para um eunuco que é um gentil. E ainda não havia muito essa clareza no coração dos primeiros cristãos. Eles eram judeus e muitos achavam que Jesus tinha vindo para os judeus. Mas o Felipe tem essa visão. E a gente não sabe quais foram os desdobramentos, mas a dimensão disso. Mas existem relatos que o eunuco começou uma igreja na Etiópia. Fundou a primeira igreja cristã na Etiópia. Depois disso, Felipe vai para Cesareia e fica cerca de 20 anos lá. Os historiadores creem, né? E ao ponto que em 56, depois de Cristo, ele recebe em sua casa a visita de Paulo e Felipe ali juntos. Que coisa linda, né? Eu fico imaginando, que coisa extraordinária, eles contando das experiências que eles têm passado com Deus. Que momento tremendo, né? Mas seja o eunuco, seja Felipe, seja Paulo, seja você e eu, o que nós precisamos, o que nós devemos buscar em tudo e sobre todas as coisas, nós devemos e precisamos é de Jesus Cristo, nada mais, nada menos. O que nós mais precisamos, o que mais você precisa, o que mais eu preciso é de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos salva, que nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo que nos direciona para algo novo, algo especial. Porque se eu e você estamos vivos, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então o que eu mais preciso, o que você mais precisa buscar é Jesus Cristo. E aqui a Bíblia me fala que se nós buscarmos, nós encontraremos. E eu quero finalizar para vocês com Mateus capítulo 6, que diz no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O resto será acrescentado. O mais importante é o reino de Deus, é Jesus Cristo e a sua justiça. E aqui continua: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Então, busca o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que você esteja e continue buscando o reino de Deus. E eu também. A Jesus Cristo. A Ele, só a Ele, que traz sentido na nossa vida e que muda a nossa sorte, o nosso destino. Um grande abraço.
Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá pessoal, eu quero convidar vocês para assistir o programa Cada Dia. Sim, todo sábado às 10h15 pela TV Vitoriosa, o SBT, com o pastor Hernandes trazendo a palavra de Deus e Vitor Quevedo ao som da viola caipira. E simultaneamente pelo YouTube da Sexta Igreja. Muito bom, então venha ser edificado conosco através da palavra de Deus. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.